nós já temos como calcular o valor da constante de hidrólise. A constante de hidrólise do H2PO4 menos, que é igual ao Kb dessa base de Bronsted-Lawrence, vai ser igual. Quanto vale o Kw? Com 2 significativos, vai. E quanto vale o Ka1? 7,1 vezes 10 a menos 3. Quanto vai dar essa constante, então? Vamos ver se as calculadoras hoje estão melhores que ontem, porque ontem foi uma tragédia grega. 1,4? 1,4 vezes 10 a menos 12. Eu não sei se é isso, mas pelo menos é compatível, né? Isso aqui é quase 10, então deve dar um número perto de 1. Isso aqui vai dar menos 11. Como eu estou quase dividindo por 10, deve dar um número um pouquinho maior que 1 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 12. Compatível. Portanto, quando eu comparo essa constante de hidrólise que é o Kb dessa substância, o que eu posso dizer? Quem vai acontecer preferencialmente se eu colocar o dihidrogênio fosfato, o íon dihidrogênio fosfato em água? Se eu fizer uma solução aquosa de dihidrogênio fosfato de sódio em água, o meio vai ficar ácido ou vai ficar alcalino? Porque aquele número ali da hidrólise é menor que esse número. Apesar desse número ser pequeno, a constante da hidrólise é menor do que ele. Então, uma observação, tá? Notem que aqui, olha, não é o Ka2, tá? Não é o Ka dessa reação aqui, é o primeiro Ka. Às vezes vocês não atentam para isso e vão fazer um exercício numa prova e usam Ka1. Aí vocês erram, obviamente, tá? Então, como o Ka2 é maior do que o KH, ocorrerá ionização ou dissociação, como vocês acham em alguns livros, do íon de hidrogênio fosfato, e o meio ficará ácido. Tá certo? Para a gente falar de tampão, esse aqui é um exemplo ótimo, porque um dos tampões mais utilizados em bioquímica é o famoso tampão fosfato. Alguém já ouviu falar do tampão fosfato? Já? Em que contexto você viu? Você faz iniciação? Tá. É bastante usado, não é? Eu adoro quando algum aluno confirma o que eu falo. Mas é porque é mesmo. E é por quê exatamente? Você sabe por quê que ele é tão usado? Mas por que ele é bastante usado? Qual é o pH que dá um tampão fosfato? Puxa pela memória. Você deve ter passado por alguma situação na qual você mediu, você leu. Tampão fosfato ele é muito usado porque ele dá um pH próximo de 7, que é um pH mais fisiológico. Então não adianta, por exemplo, eu vou fazer um experimento com células. Eu tenho que cultivar essas células num meio tamponado.
Eu estou fazendo de conta que vocês já sabem o que é solução tampão e o que é um tampão, porque eu tenho certeza que todo mundo ouviu isso no ensino médio no cursinho. Alguém nunca ouviu falar em solução tampão? Não, mas eu falo de novo, não tem problema. Se eu tenho água e eu adiciono uma solução de um ácido, adiciono um ácido ou uma base nessa água, a concentração de H+ ou de OH- vai mudar muito. E o pH, portanto, também vai mudar muito. A gente tem feito cálculos de pH aqui, porque essa informação sobre a acidez do meio é uma informação profissionalmente muito importante para vocês, tá certo? Nós vamos ver que, por exemplo, um tampão ácido acético acetato, ele dá um pH 4,7. Mas o que é um tampão ácido acético acetato? O que é um tampão? É uma solução que resiste à mudança de pH quando eu acrescento H+ ou OH-. Existem reações químicas, a maioria das reações químicas, em alguma etapa dessas que são importantes fisiologicamente, elas consomem H+, ou produzem H+, ou consomem OH- ou produzem OH-. Se você não tiver um tampão, o pH, à medida em que a reação acontece, vai se modificando continuamente. O nosso organismo, ele tem um número absurdamente grande de tampões para que a gente consiga viver, né? Os meios fisiológicos, geralmente, eles são tamponados. Nós temos vários tampões no sangue. Eu acho que o tampão mais conhecido é aquele que envolve o ácido carbônico e o hidrogênio carbonato. Vocês estão fazendo aquela disciplina de primeiro socorro, certo? E vocês já viram? Sim ou não? Não. Sim. Ainda não. Aí vocês vão chegar no primeiro socorros. E aí, quando vocês chegarem lá, a gente vai conversar sobre aquela condição que a gente chama de alcalose e acidose, né? É muito comum que a pessoa, quando está passando ou por algum problema fisiológico ou por uma situação de estresse, que ela entra em pânico, que aconteçam ou processos bioquímicos ou que ela respire mais rapidamente, e se ela respirar mais rapidamente, vai ter uma alteração na concentração de CO2 no sangue. Eu não vou falar agora, porque eu vou esperar que vocês me digam quando vocês vão estudar isso, quando vocês estudarem qual que é a solução que é dada. Aí vocês vão entender porque em alguns casos o remédio é simples, é só dar um saquinho de papel para a pessoa respirar nele, que ela melhora. Mas aí vocês têm que saber se é alcalose ou se é acidose. Bom, voltando à história do tampão. Meio fisiológico, meio biológico, organismo humano, situações que interessam para alguém que está fazendo bioquímica, farmácia bioquímica, é extremamente importante ter um controle de pH. Se o seu pH no corpo não for controlado, você morre, tá certo? Eu falo isso, e eu sempre dou um exemplo que é muito interessante, eu adoro ficar falando de filmes para vocês, né? Todo mundo assistiu aqui o Titanic, né? E todo mundo... Se alguém falar que não era nascido, eu vou ficar brava. Mas todo mundo conhece a história do Titanic. Vocês conhecem a história do Titanic? Foi um transatlântico grande que naufragou no Mar do Norte. Na primeira viagem que ele fez, ele bateu num iceberg. E muita gente morreu. Agora, as pessoas morreram majoritariamente de hipotermia, não afogadas. Porque se você cai no mar, por exemplo, a temperatura do teu corpo, 36, 37 graus. O mar é o que a gente chama de um reservatório térmico. Ele tem uma capacidade calorífica infinita, o que quer dizer que você pode colocar uma quantidade infinita de energia que a temperatura dele não vai mudar. Então, o que acontece? Você cai no mar. A temperatura, naquela época do ano, no Mar do Norte, devia estar perto de 2, 3 graus Celsius, né? Então, a pessoa cai naquela água, o corpo está a 36, 37 graus, e vocês sabem que o calor flui naturalmente dos corpos mais quentes para os corpos mais frios, né? Então, o que acontece o tempo todo é que o corpo da pessoa tenta esquentar a água do mar. Então, o organismo, como é que ele faz isso? Ele perde calor para o mar, obviamente, e não consegue mudar a temperatura do mar, porque é um reservatório térmico. E o metabolismo se acelera
para continuar produzindo calor, porque abaixo de uma dada temperatura o organismo entra em falência. E é claro que ele consegue fazer isso por algum tempo, ele não consegue fazer isso indefinidamente. E esse algum tempo não são dias, esse algum tempo são horas. Então, se uma pessoa, não precisa estar no Mar do Norte, né? Alguém que caia numa região, está pescando de barquinho, cai na água, tem que tomar cuidado, porque pode ter um problema de hipotermia. É por isso que surfista, por exemplo, usa sempre roupa de neoprene, porque o neoprene é um bom isolante térmico, né? Então, ele minimiza essa perda de calor. Então, esse colapso que acaba acontecendo é um colapso porque o sistema não conseguiu manter o equilíbrio térmico. Existem outros colapsos, né? O organismo ele pode entrar em colapso porque você não manteve o equilíbrio osmótico. O organismo pode entrar em colapso porque você não conseguiu manter esse equilíbrio no pH do meio. Por isso que o tampão é tão importante. E por isso que nós vamos ver agora qualitativamente, e lá no final do semestre a gente vai voltar a ver. Porque nós vamos ver o conceito e no final do semestre a gente vai fazer contas. A gente vai aprender como preparar soluções tampão com valores de pH definidos. Então, aí a gente vai calcular um pH aqui, por exemplo, do ácido acético acetato, o primeiro que a gente vai calcular. Vai dar um pH, né, o meio vai ficar ácido, o pH vai ficar 4,7. Do ponto de vista biológico, esse pH é muito pouco útil, porque o pH que interessa para a gente, por ser compatível biologicamente, é o pH das soluções, são os tampões fosfato, que dão um pH próximo de 7. Tá bom? Então, vamos fazer umas contas, ó. Vamos entender primeiro o que está acontecendo. Nós já fizemos conta, vamos economizar tempo, né? Tempo é dinheiro. Nós já fizemos conta com a concentração de ácido acético quando eu tenho só ácido acético puro. Então, vamos lá. Com o ácido acético, eu vou colocar aqui, porque como as contas já estão nos cadernos de vocês, eu só vou usar os valores. Então, nós pegamos ácido acético, colocamos em água. Como ele é um ácido, ele vai doar um próton para a água, vai gerar o íon acetato, que é a base conjugada desse ácido, e o íon H3O+. E a gente sabe que a constante de ionização ácida, ou constante de dissociação ácida, é 1,8 vezes 10 a menos 5. E aí nós calculamos o pH na aula passada de uma solução de ácido acético de concentração 0,10 mol por litro. Certo? Isso vocês têm no caderno de vocês. O que nós encontramos? Nós encontramos, nessa condição, que a concentração de ácido acético, ela era a concentração nominal menos o que sofreu ionização, que era X, e a concentração de íon acetato era igual à concentração de H+, que era igual a X, certo? Eu tenho um certo tanto disso, X vai sofrer ionização e vai gerar X acetato e XH+. Quanto que era o X? Vocês têm aí no caderno. Oi? 7,5 vezes 10 a menos 3. Esse X é uma menos 6. Esse X é uma... Não. Quanto?
4,2 vezes 10 a menos 4. Isso aqui sim, mol por litro. Lembrando, esse x, ele veio da nossa continha, 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a x ao quadrado, que é o acetato, concentração de acetato vezes GH+, dividido por 0,10 menos x, mas aí nós entendemos que 0,10 menos x era igual a 0,10, com 2 algarismos significativos. Porque foi exatamente a conta que deu confusão. Então, vocês já arrumem o caderno de vocês, porque aí a gente refaz de novo, tá certo? Então, essa é a conta que a gente tem que resolver para achar x. Então, x ao quadrado é 1,8 vezes 10 a menos 6. É porque eu acho que a nossa... Desculpem, eu entendi o que aconteceu. Na aula passada, a concentração era 1,0 vezes 10 a menos 2. Me perdoem. Vamos fazer com 10 a menos 1. É só mudar o valor aqui depois, tá? Me desculpem, eu achei que fosse 0,10. Então, isso aqui é 0,10, passa para cá, 1,8 vezes 10 a menos 6. E aí eu vou ter um x, que é 1,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ainda assim, 1,3 vezes 10 a menos 3, ainda assim, ele é um número que não afeta o 0,10. Tá certo? Porque é 0,10. 0,10 menos 0,0013. Esse número aqui está na terceira casa decimal. Não vai afetar. O meu resultado tem que ter o mesmo número de casas decimais do que o termo com o menor número de decimais. Isso aqui é 0,10. Tá certo? Alguém tem algum problema com isso? Dão? Então, esse número aqui, 1,3 vezes 10 a menos 3. E aí, olha, nota aquela tua pergunta, tcharãs, né? A constante é pequena, esse equilíbrio está deslocado para cá? Sim, porque é a reação inversa que é favorecida. Ela é favorecida, mas isso aqui é um equilíbrio. Eu tenho que ter um pouco disso. E o pouco que eu tenho disso é suficiente para fazer o pH ficar perto de 3. Tá certo? Tá claro para todo mundo? A forma majoritária predominante é a de ácido acético, que é 0,10 mol por litro. É quem está presente em maior concentração. Agora, vou fazer a mesma conta, calcular exatamente a mesma coisa, não para o ácido acético, mas para o acetato.